vamos ter nosso livrinho aqui que a gente vem seguindo. Nós estamos agora no estudo número 6, é esse daqui. Creio, logo penso. Bom, antes de iniciar esse estudo, vamos primeiro contextualizar um pouquinho aonde a gente vai querer chegar aqui. Nesse estudo, a gente não vai se aprofundar nem em alguma filosofia e nem na teologia bíblica diretamente. O que a gente vai fazer vai ser justamente um exercício de pensar, de exercer pensamento crítico. E aí a primeira coisa que pode vir aqui é aquela noção de que crente não pensa. Ou você tem fé, ou você faz um pensamento crítico. E o Rodrigo Silva faz uma diferenciação bem importante aí em relação à fé e fideísmo. Eu posso aceitar alguma coisa só por aceitar e vou cegamente aceitar aquilo sem questionar, sem perguntar o porquê e sem exigir nenhuma certificação acerca do que eu penso. Eu vou ter uma chamada fé cega, um fideísmo. Estou indo naquela direção porque talvez alguém tenha me dito que era aquele caminho e eu simplesmente fui. Já a fé cristã é algo que a gente exercita ela diariamente. Ela sempre está ligada com estudo. Somos exortados a buscar a Deus de todo o nosso entendimento. Então, aqui você já pode ver que existe uma cobrança maior de quem tem maior entendimento. Então, é de todo o seu entendimento. Se você é uma pessoa bastante versada em diversos assuntos, então você tem uma cobrança maior. Se você é uma pessoa que cresceu pensando apenas no aprendizado prático, em cima daquele todo entendimento que a pessoa tem, que ela deve buscar a Deus. Mas o ponto principal aqui é exercer o pensamento crítico mesmo manifestando a fé. Então, a gente vai justamente tentar exercer pensamento crítico e acima de alguns pontos que eu vou colocar aqui para motivar essa nossa discussão. Suzana, está dando para ouvir bem? O Rodolfo? Tá meio falho, mas está dando para acompanhar, sim, Rodolfo. Aqui? Acho que está com o microfone. Vejam se melhora. ficou melhor agora, Suzana? Deixa eu ouvir você, Rodolfo. Eu Estou acho falando, que você está conseguindo me ouvir? Rodolfo falando? Pode ser. Acho melhor. Aí, liga o áudio desse. Era a voz do Rodolfo. Vocês falarem que vai... Mas você já tem um foninho. Se colocar no microfone aqui direto, eu acho que vai... Será que ele capta? Quando o Fábio fala, o som está muito bom. O Rodolfo é que estava estranho. Ok, agora está melhor? Ah, está bem melhor. Obrigada. Só desliga o áudio, senão... Agora acho que está melhor, né? Bom, vamos lá. Se alguém precisar falar, depois eu venho aqui perto, a gente dá um jeito para todo mundo ouvir. Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar, então, e definir é o que é religião. Já que a gente está agora caminhando nessa direção. E note que, por enquanto, a gente vinha estudando a Bíblia ou estudando a cosmovisão e tudo mais, mas nós não tínhamos entrado no cerne de religião. Nós falamos apenas de conhecer a Deus, de buscar entender a vontade de Deus, mas nós não falamos de religião. É uma coisa que não tem como a gente separar. Então, vamos pensar um pouquinho sobre religião. Religião vem lá do latim religare, que vem no sentido justamente de fazer uma religação. O objetivo da religião é desenvolver preencher aquele vazio existencial que nós estudamos aí nos últimos estudos, que é uma coisa inerente a todo ser humano, aí que nós vimos que é um buraco ali que tem um formato muito parecido com o Deus da Bíblia. E o objetivo da religião é justamente esse, é ligar a humanidade com o divino
preenchendo esse vazio existencial que nós temos. Se a gente for olhar no dicionário, a gente vai encontrar essa definição: conjunto de doutrinas e ritos que orientam a relação entre o ser humano e o divino. As religiões podem ser monoteístas, politeístas ou panteístas. Aqui já a gente não tem mais só uma definição de religião, mas o negócio já está um pouquinho estruturado. Então, surgiram aí doutrinas, ritos, o negócio começou a ganhar uma certa formalidade, uma certa estrutura. Bom, no mundo que nós vivemos hoje, a gente vê uma diversidade muito grande, tanto cultural como religiosa. E aqui eu destaquei algumas frases que eu achei na internet aí, sobre diversidade religiosa. Então, nós temos essa primeira frase aqui: diversidade não é sobre como nós nos diferenciamos. Diversidade é sobre como nós... diversidade é abraçar a singularidade de cada um. Então, ficou um pedaço aí da tradução quebrado, um pedacinho de inglês ali no meio. A diversidade humana e religiosa necessita tanto de preservação como a diversidade biológica. Nós podemos ter diferentes religiões, diferentes línguas e diferentes tons de pele, mas nós todos pertencemos a uma raça humana. Isso aqui do Kofi Annan, quando era presidente da ONU. A diversidade, em todas as suas formas, é o caminho para a grandeza. Bom, isso aqui são frases muito comuns de se encontrar por aí acerca da diversidade. Atualmente, se dá muita importância à diversidade. E se nós pensarmos no nosso contexto atual, a ideia é de que se um país tem uma grande diversidade cultural, tem uma grande diversidade étnica e tem uma grande diversidade religiosa, esse país é um lugar melhor para se viver. É isso que está no senso comum atual, ou seja, é isso que está na cosmovisão predominante atualmente. Agora, e a diversidade religiosa? Ela é um problema? Ela é algo bom? O que acontece do ponto de vista religioso, ter uma diversidade do ponto de vista religioso? Bom, eu vou partir desse texto aqui para a gente posteriormente discutir isso daqui com mais propriedade. Esse texto é desse autor aqui, Abraham Welles, um livro, O Buda e a Diversidade Religiosa. Diversidade religiosa é um problema simplesmente porque há sempre grupos que afirmam compreender a verdade última. Aquele negócio da verdade absoluta. Quem tem a verdade absoluta? E existem três abordagens predominantes dentro de toda a diversidade religiosa que nós encontramos hoje. Nós temos o exclusivismo. Para quem é exclusivista, ele assume que a verdade só existe na tradição dele, na cultura dele, na religião dele. Eu estou certo, mas você não está. Então, eu preciso salvar você. Eu preciso mudar tudo em você, convencê-lo de que você precisa adotar a minha cultura, a minha religião para ser salvo. E esse foi um pensamento bastante forte da Igreja Católica durante, especialmente, a conquista da América. Eles bateram muito em colocar todos os povos nativos dentro de toda a cultura europeia, que era a cultura correta, que era a cultura cristã e tudo mais. Depois nós temos o inclusivismo. Agora, quem é inclusivista, ele pensa da seguinte maneira: existe uma verdade e existe também bondade em todas as tradições, mas a minha é mais verdadeira do que as outras. Então, tem alguma verdade na sua, mas a minha é mais verdadeira ainda. Então, aí eu estou sendo inclusivista, dizendo que tem um pouquinho lá, mas a minha ainda é melhor. Então, mais ou menos assim, estamos todos bem, mas eu sou o mais bem. Então, preciso converter você. E, por fim, nós temos aí o pluralismo. A maior verdade e bondade são encontradas em múltiplas tradições, nenhuma é superior às outras. Estamos todos bem, então preciso aprender com você. A gente tem essas três abordagens que são predominantes e as três são perigosas, as três têm seus perigos aí. Dentro dessa nossa cosmovisão, com tudo isso, então nós temos um resumo por essa frase aqui: ter pessoas de diferentes grupos étnicos, culturais e religiões faz de um país um lugar melhor para viver. Essa é a ideia comum, pelo menos no mundo ocidental.
Agora, a pergunta é: todas as religiões fazem sentido? Então, a gente viu que existe uma grande diversidade religiosa, todos vocês acredito que concordam com isso. E nós vimos também o que predomina nessa diversidade religiosa. Agora, a questão é se todas as religiões fazem sentido. É aqui que a gente precisa ter uma certa análise crítica, aqui que a gente precisa começar a pensar se realmente eu posso aceitar aquilo ou não. E aí nós temos uma fala interessante desse senhor aqui, é o líder da maior religião cristã atualmente. Estou conseguindo o volume dele aqui, mas eu tenho transcrito aqui o que ele disse. Isso daqui é no encontro com jovens na Ásia, com jovens asiáticos, e é ele mesmo. Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Sono, dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Ma Dio è Dio per tutti. Perché se voi incominciate a litigare, la mia religione è più importante della tua, la mia è la vera, la tua non è vera, dove ci porta questo? Ma il mio Dio è più importante del tuo. È vero, quello c'è un solo Dio. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. Monaschi, qualcuno musulmano, qualcuno hindi, qualcuno cristiano, ma sono diversi cammini. Anderson? Bom, o que ele disse aí foi bem politicamente correto de acordo com a cosmovisão atual. Agora, será que dentro de uma lógica isso faz sentido? E mais ainda, de acordo com a Bíblia, isso que ele disse faz sentido? De acordo com o próprio catecismo e com o magistério da Igreja Católica, isso faz sentido? Bom, imediatamente depois disso começaram a surgir aí diversos artigos por cardeais católicos criticando, desfazendo isso que ele disse ali. E quando a gente tenta montar uma lógica para analisar esse discurso dele, provavelmente esse discurso não vai sustentar dessa maneira que está também. É isso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai seguir em cima dessa linha de pensamento. Bom, como a gente vê, então, o mundo atual, essa nossa cosmovisão que ainda está predominante, mas eu noto que a gente está tendo aí um período muito grande de instabilidade, pode ser que as coisas mudem muito rapidamente em qualquer momento. Nós tínhamos Nietzsche estabelecendo que Deus estava morto. E agora vem a pergunta: Deus não está morto? Porque a gente tem ouvido falar tanto em respeito por religiões diferentes. Poxa, mas Deus estava morto? Por que eu vou ter que me preocupar com isso, então? Na teoria, o ateísmo venceria tudo, seria predominante agora. Mas o que nós encontramos na nossa cosmovisão agora é essa daqui. Os deuses estão renascidos. Então, depois de um momento em que Deus do cristianismo era o predominante em todo o Ocidente, atualmente começou a se resgatar religiões, formas religiosas, formas de adorações que tinham sido já tidas como suplantadas. E aí nós vamos para diversas manifestações aí, panteísmo. Nós temos aqui essa frase aqui: a situação do Ocidente hoje é similar àquela da antiga Roma, com seu contexto pluralista. Vemos a diversidade da manifestação espiritual, mas uma carência de direcionamento espiritual na cultura como um todo. Somos também confrontados pelo secularismo crescente, apesar de ele não ser desprovido de conteúdo religioso. As coisas são meio que contra si mesmo. É tudo um contrassenso que nós temos aí. Eu defendo uma diversidade de espiritualismo, mas eu não tenho uma direção para ajudar alguma pessoa que esteja passando por problemas com encontrar uma linha espiritual para seguir. E
interessante que o secularismo, ou seja, quando eu vou me separar totalmente da religião para estabelecer qualquer coisa, ali dentro eu estou com uma cosmovisão predominante, que é de que eu preciso incluir todas as religiões, né? Mesmo tentando me afastar disso para tomar qualquer decisão, criar leis, criar códigos, qualquer coisa, no fundo, o que diz a política, o que diz o politicamente correto atualmente é que eu preciso respeitar todas as religiões e incluir todas as religiões. Respeitar é tranquilo, eu acho que ninguém pode discordar. Agora, incluir em uma coisa, culturas, tradições e espiritualidades tão diversas, acaba ficando bastante complicado. Continuando ali, de fato, o secularismo anda de mãos dadas com o novo paganismo. O problema não é que Deus esteja morto, mas que os deuses são entidades renascidas. E esse daqui é o autor desse trabalho. Diz isso. Então, nós encontramos aí agora deuses renascidos, tá? Já fica complicado para aquela afirmação ali do Papa Francisco de que todas as religiões são caminhos para um mesmo Deus, porque a gente está vendo aí uma diversidade de divindades agora retornarem à cena. E aí fica a pergunta: será que todos os caminhos levam a Deus? Vamos imaginar que sim, se todos os caminhos levam a Deus. Porém, as religiões possuem crenças diferentes, e muito diferentes, bastante plurais. Então, se sim, essas crenças são imperfeitas, todas são imperfeitas. Ok, serem imperfeitas, tudo bem. Então, a gente não tem uma compreensão total da verdade. Conforme a gente viu, a gente enxerga como por um espelho. Porém, todas essas crenças, então, elas vão ter um pouco de certo e um pouco de errado. Nenhuma crença é absolutamente confiável. E ninguém tem certeza sobre a sua própria crença. Então, esse é o resultado de você responder sim para que todos os caminhos levam a Deus. Bom, fica mais lógico a gente colocar a frase dessa forma: todos os caminhos levam a algum Deus. Assim, eu não estou excluindo, primeiro de tudo, a diversidade de divindades que tem por aí. Se eu estou ressuscitando uma pluralidade de deuses, tá? São divindades totalmente diferentes uma das outras. Então, não é apenas um Deus. A gente pode dizer, de uma forma mais logicamente correta, que todos os caminhos levam a algum Deus. Porém, a gente precisa lembrar que nem todos os deuses são reais. Embora eu não possa provar que, em diversos casos, eu não possa provar que um Deus é real, é fácil você provar que muitos deuses não são deuses, não são reais. Bom, e se é assim, religião é uma coisa boa ou não? Bom, no passado se dizia que toda religião era boa, né? Que a prática religiosa era uma coisa boa. Religião é uma coisa boa. Pois é, agora vem aqui, será que é mesmo uma coisa boa? E em que situação que é ou que não é uma coisa boa? Se a religião cumpre aquilo a que se propõe, que é justamente ligar o humano ao divino, então é boa. Mas será que toda religião ela cumpre isso? Esse é um ponto que a gente deve levar em conta quando nós estamos analisando as religiões. E um ponto bastante delicado e importante, e que por diversas vezes a humanidade já teve problemas com isso, e que volta e meia, aliás, até hoje a gente continua tendo, destacado por Rui Barbosa nessa frase aqui: toda religião associada ao governo das coisas da terra é uma religião morta. Toda vez que você vai unindo aí religião com coisas seculares, especialmente com o Estado, aproximando religião e Estado, a gente acaba observando desastres bem grandes, desastres humanitários bem grandes. E aí, o nosso estudo aqui, nosso guia de estudo, ele traz essa história aqui como um exemplo. Algumas religiões, mesmo que às vezes de uma forma muito bem intencionada, elas podem provocar algo ruim nas pessoas, ou despertar algo ruim, ou trazer, fazer com que alguma tragédia aconteça. Isso aqui foi um crime cometido por esse rapaz aí da esquerda, o Cadu, Carlos Eduardo Nunes,
Ele matou o Glauco, que era um cartunista, Folha, bastante conhecido, e também o filho dele, o Raoni. Bom, em que situação que aconteceu esse crime? Ele cometeu esse crime, fugiu e foi preso lá em Foz do Iguaçu, na Ponte da Amizade, tentando cruzar para o Paraguai. Ele saiu do carro com os olhos esbugalhados, tinha sangue ainda no corpo dele, estava como uma pessoa totalmente transtornada e se apresentou para a polícia. Eu sou o Cadu, eu que matei o Glauco. Isso que ele falou e foi preso. Bom, o que levou a isso? O Cadu, ele começou a participar de um movimento religioso do Santo Daime, que era, se não me engano, o Céu de Maria, o nome daquele movimento onde ele estava frequentando. E isso inclui usar a ayahuasca, chamado Santo Daime, a bebida, para promover uma religação com o divino. O conceito de algumas religiões aí envolve isso. Vou usar alguma substância ali, alucinógena para me ligar, me conectar com o divino. E então o Glauco, que era um dos líderes ali daquele grupo, ele foi avisado pela família que o Cadu ele tinha problemas psíquicos, ele possuía alucinações e ele poderia perder a estabilidade emocional se ele fizesse uso de substâncias alucinógenas. Mesmo sabendo disso, ele incluiu ele nos rituais, porque para a crença dele é que aquilo lá faria bem, ligaria ele com o divino. Então, numa noite, ele invadiu a casa do Glauco, transtornado, e ele veio com a teoria de que o irmão dele era Jesus e queria convencer o Glauco disso. E o Glauco disse que não. Então, ele atirou no Glauco, também no filho do Glauco, matou os dois e fugiu. Então, aqui a gente tem, mesmo que bem intencionada, de acordo com o pensamento daquele grupo, uma situação que causou uma instabilidade e que causou ali levou a esse assassinato. Então, aqui é só um exemplo que a gente coloca aí de uma religião e mesmo de acordo ali com seguindo na melhor boa vontade os rituais daquele grupo, acabou se provocando uma coisa que era ruim, no final das contas. E aí vem, essa religião estava realmente conseguindo conectar esse rapaz com Deus ou não? Ou seja, para esse rapaz, ela estava cumprindo o propósito de religação com o divino ou não? E que fica a questão levantada. Bom, mas se é assim, então eu vou ter religiões que não são verdadeiras, que são aquelas que não vão conseguir fazer essa religação com Deus, e religiões que são verdadeiras. Como que eu posso identificar uma religião que é verdadeira ou não? Como que eu posso identificar se é verdadeira essa religião? Ou seja, se ela cumpre aquilo a que a religião se propõe. E aqui a primeira pergunta que você deve fazer é: essa religião é boa? Não vou saber se uma coisa é boa ou não. A Karine sempre responde isso. Como que a gente faz, Karine, para saber se alguma coisa é boa ou não? Exatamente. Tá aí Mateus 7, 16 a 23. Tá? Pelos seus frutos os conhecereis. Então, a primeira coisa que você deve observar são os frutos que essa religião tem provocado. Ela tem provocado guerras ou tem provocado paz? Ela tem trazido benefícios, conforto, alívio às dores, ou ela tem trazido sofrimento, tem trazido escassez de recursos para os crentes nessa religião. E aqui, a gente não deve se preocupar apenas com a religião, que é um grupo muito grande, mas também com movimentos ali dentro de cada religião. Bom, uma religião verdadeira, ela engloba explicações lógicas sobre o mundo e responde coerentemente às perguntas essenciais. Então, essa é outra pergunta que eu devo fazer. Essa religião, ela traz explicações lógicas para o que eu observo, ou ela diz, por exemplo, que a Terra é uma pizza apoiada sobre as costas de 2 elefantes? É bem fácil a gente, hoje em dia, verificar algumas coisas. Com toda a tecnologia que nós temos, todo o conhecimento que a gente alcançou, algumas coisas já ficam bem fáceis de você
perceber se aquela explicação não tem lógica nenhuma. Se você precisar, você pode colocar o seu pensamento crítico um pouquinho mais para conhecer aquela religião e então verificar se as explicações são lógicas. E mais, se ela responde aquelas perguntas essenciais: de onde viemos, quem somos, para onde vamos, se ela dá respostas coerentes para isso. Além disso, ela apresenta uma prática de vida que ofereça justiça moral, pensando em tudo aquilo que a gente já ouviu, como já evoluiu como sociedade. Está muito claro que um assassinato não é uma coisa boa. Então, algumas coisas já se tornaram verdades universais para uma sociedade, para o bom andamento de uma sociedade. E a religião, ela está de acordo com essas coisas aí que são as verdades mais básicas, né? Ou seja, ela está de acordo com aquilo que a gente considera uma justiça moral. A religião, ela oferece sentido para a existência e uma esperança cabal. Bom, se o que a gente precisa é preencher um vazio que a humanidade traz, eu preciso que essa religião me traga um sentido para a minha existência e também me traga uma esperança de que, em algum momento, de alguma maneira, esse vazio será totalmente preenchido de uma vez por todas. Bom, aí vem esse alerta, tá? Cuidado com distorções. Cuidado com grupos e líderes religiosos. Cuidado. Sempre use o pensamento crítico para entender as intenções, para verificar se os grupos religiosos, os líderes religiosos com quem você está tendo contato, estão realmente de acordo com a base daquela religião, ou se eles mesmos se contradizem, como acontece muitas vezes. O caso mais simples disso daqui é aquele pastor que se aproveita para tirar todos os recursos do seu rebanho ali, né? E enriquecer a si mesmo e deixar os outros ali totalmente pobres de espírito. Bom, vamos abrir a Bíblia um pouquinho e vamos agora, então, analisar, e podem usar aí todo o pensamento crítico de vocês para a gente pensar, então, no cristianismo bíblico. Como que a gente vai enxergar o cristianismo bíblico dentro de uma análise, dentro de um pensamento crítico? Como vai, o que vai resultar aqui toda essa nossa análise? Bom, o cristianismo, ele tem três coisas que são fundamentais, que estão dentro dele. A primeira coisa é a criação. O nosso Deus, Deus da Bíblia, o Deus do cristianismo bíblico, ele é o Criador. Sem ele, nada se fez. Tudo foi feito por meio dele. E aqui só dois trechos da Bíblia que eu gostaria que a gente desse uma olhadinha. Então, se você tiver com a Bíblia, eu peço que você abra lá primeiro em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1. Temos aqui o primeiro livro do Antigo Testamento, escrito por Moisés, dentro de uma cultura de um povo que tinha abandonado a escravidão no Egito, estavam vivendo no deserto. E nós lemos aqui no capítulo 1, no verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, a primeira coisa, a primeira característica do Deus da Bíblia é que ele é o Criador. Bom, daí ele vai continuar todo o relato da criação, e ele repete o relato da criação e dando ênfases diferentes. Agora, se a gente for lá para o Novo Testamento, lá em João, capítulo 1, versos 1 a 3. Então, ali a primeira coisa que nós lemos, nós estávamos lendo sobre um Deus que foi criador. Mas aquele Deus era numa cultura hebraica e muitos anos se passaram, essa cultura passou por algumas transformações. Agora a gente já está ali muito tempo depois, um discípulo de Jesus, e escreveu aqui o seu relato acerca da vida de Jesus, e ele diz, começa assim:
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então aqui nós temos a descrição desse Cristo como sendo o mesmo Deus criador. Então a criação é o primeiro ponto-chave do cristianismo. Então ele traz uma explicação e um motivo para a criação, traz uma causa para a criação. Ele afirma que o universo foi criado e traz essa causa da criação. Depois nós temos a queda. Então, quando Deus criou, tudo era bom. Se você ler um pouquinho mais ali o capítulo 1 de Gênesis, toda a análise que Deus fazia da sua criação, ele via, e eis que tudo aquilo era bom. Então, agora, tudo era perfeito, tudo era bom. Vamos lá para Gênesis 3, os versos 17 a 19. Então, aqui nós temos um diálogo de Deus com o homem. O que aconteceu é que havia uma regra bastante simples, que era de que uma árvore que estava no meio do jardim, daquela árvore eles não deveriam se alimentar. De todo o resto eles poderiam se alimentar. E então a mulher, Eva e Adão foram tentados e se alimentaram, comeram o fruto daquela árvore. Nós temos agora aqui a conversa de Deus com Adão. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, aqui, ela dá uma explicação do porquê nós estamos numa situação que nem sempre é confortável. Então, aqui a gente tem a explicação dos males, das dores que nós enxergamos no mundo atualmente. Bom, vamos lá para Romanos, capítulo 3, verso 12. Romanos é lá no Novo Testamento, depois de Atos e antes de Coríntios. 3. Então, aqui no capítulo 3, no verso 12, nós lemos assim: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, aqui a gente tem uma ideia da extensão dessa queda. Todos se extraviaram. Então, Velho Testamento e Novo Testamento, ambos aí concordando com essa queda do homem. E agora vamos lá para o capítulo 5, verso 12. No 5, verso 12, nós lemos: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Bom, nós temos então, dentro do cristianismo, o relato da criação. Deus é apresentado como a causa de tudo. Deus é apresentado como o criador, ele que fez tudo. Nós temos o relato da queda, que explica por que que nós passamos, por que existe sofrimento no mundo. E nós também vamos ter a redenção. Redenção é a terceira e última diferença que o cristianismo tem aqui em relação à maioria das religiões. Para isso, a gente volta de novo lá em Gênesis, que é um tour sobre o cristianismo, pelo cristianismo baseado em umas poucas passagens da Bíblia. Gênesis capítulo 3, verso 15. Aqui nós temos a primeira vez em que
se encontra anunciada aqui, de uma forma até difícil de perceber, conforme a sua leitura é feita, a redenção. A gente tem aqui o plano da redenção anunciado. Nós vemos assim: porém, inimizade entre ti e a mulher. Isso é Deus falando para o ser humano. Entre a tua descendência e o seu descendente. Então, aqui nós temos ali a mulher, né? Ou seja, a raça humana, e que posteriormente na Bíblia vai ser usado esse termo para representar a Igreja de Deus, entre a tua descendência, entre todos os filhos da mulher, e o seu descendente. Isso daqui Deus está falando para a serpente. Este te ferirá a cabeça. Este é o descendente da mulher. E tu lhe ferirás o calcanhar. Então o descendente vai ferir a cabeça da serpente, ou seja, uma ferida mortal. E tu, a serpente, vai ferir o calcanhar do descendente. Então aqui a gente tem o anúncio do plano da redenção. O descendente, um descendente da mulher, no caso, Deus nascido em forma humana, deu a sua vida, porém ele ressuscitou, porque ele é o doador da vida, né? Ele morreu, foi ferido no calcanhar, ele ressuscitou. E com isso, ele pôde perdoar os nossos pecados e agora nós temos redenção a partir disso. Então a serpente está derrotada. Bom, João 1, verso 17. Vamos agora voltar lá para o Novo Testamento de João. Capítulo 1, verso 17. O Jó é com acento? Jó é com acento. É com acento? É. Quando está só o J-O ali, vai ser João. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então aqui a gente tem, novamente, o plano da redenção. Por que nós somos salvos? Nós somos salvos mediante a graça, que vieram por meio de Jesus Cristo. E Romanos 5,17. Romanos 5,17, nós lemos aqui. Se, pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, novamente aqui, colocando Cristo como sendo o nosso Redentor. Em Apocalipse 21 e 22, a gente não vai ler essas passagens, mas ali nós temos a descrição do final, como vai terminar esse processo de redenção. Com a justiça sendo estabelecida de uma vez por todas, é aquele vazio que tem dentro da raça humana sendo preenchido também de uma vez por todas, com o fim também de uma vez por todas do pecado. Então, o cristianismo é basicamente isso. Ele oferece uma estrutura bastante complexa que descreve desde a criação, a razão, a causa do surgimento de tudo, até a explicação sobre por que nós enfrentamos todo o sofrimento atualmente e oferece uma esperança cabal, uma esperança final, que é a redenção. Nós encontramos tudo aí que é esperado de uma religião e que a gente não enxerga em muitas das outras religiões nem parte disso daqui. Quanto mais esse conjunto completo e complexo que eu digo, ele tem tudo o que é mínimo necessário para que ele se sustente, para que fique em pé dentro de uma análise lógica. É isso que a gente enxerga no cristianismo bíblico, é isso que a gente acha ali, visto aqui, claro, só por algumas passagens que foram tiradas ali para servirem de referência. Nós temos muitas outras passagens que dão mais detalhes acerca de tudo isso. Bom, o cristianismo bíblico, a Bíblia, ela traz um Deus singular, um Deus diferente dos demais. Francis Schaeffer, no seu livro de 1989, ele diz isso daqui: sempre houve deuses de dois tipos, infinitos, como no Oriente, ou pessoais, como no Ocidente. Então, no Oriente, a gente tinha aquela ideia de
de um ciclo infinito. Tá? Os deuses igualmente eram infinitos. Porém, a gente tem outros deuses que tinham paixões, que morriam também, que eram deuses finitos. Grécia, o melhor lugar para extrair essas histórias desse sentido. Tá? Ou pessoais, como no Ocidente. Os deuses gregos lá, que eram pessoais, eles tinham as suas próprias vontades. O Deus da Bíblia é o único, infinito e pessoal. Então, ele era, é e sempre será. E, ao mesmo tempo, ele é pessoal. Ele tem um relacionamento pessoal conosco. Ele também tem a sua vontade e ele tem um plano para cada um de nós. Isso é o que o Deus da Bíblia tem. Isso que Deus apresentado pela Bíblia tem. Bom, e o que que a Bíblia diz sobre o caminho para Deus? Então, já que a gente começou a estudar o cristianismo bíblico, o que a Bíblia diz sobre isso? O Papa disse que todas as religiões são um caminho diferente para o mesmo Deus. Tá? E o que que a Bíblia diz sobre isso? Vamos deixar ela falar. Né? Vamos ver o que que ela diz. Não adianta a gente levantar uma lógica cristã inteira se o que é a base dessa lógica disser em algum lugar algo diferente. Então, vamos lá, João 14, verso 6. Tem apenas algumas passagens aí para ilustrar isso. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Olha, é o caminho, não é um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o cristianismo diz que o caminho é por meio de Jesus. O cristianismo também diz que Jesus é a verdade. Então, a verdade absoluta está ali. É Deus. Isso é o que o cristianismo diz. O cristianismo bíblico diz isso. Não diz uma verdade, não diz eu tenho um pouco da verdade, diz eu sou a verdade. Importante, quem estava falando isso era Jesus, não era um crente que estava falando. É diferente Deus ser a verdade, Deus ter a verdade, ele tem a verdade como um todo, e eu estar falando que eu tenho toda a verdade absoluta. Eu posso identificar aonde está essa verdade, mas eu não tenho a revelação de toda a verdade absoluta. Isso cabe só a Deus. A gente pode dizer que existe uma verdade absoluta e, logicamente, a gente consegue afirmar isso. Agora, eu não consigo afirmar que eu conheço toda essa verdade absoluta. Eu conheço ela inteiramente. Eu posso dizer que eu tenho indícios de onde está essa verdade. Posso encontrar ela, mas eu não posso dizer que eu tenho ela. João 17, verso 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui está o caminho, então, para a vida eterna. O caminho não tem outro. É conhecer a Deus e por meio de Jesus Cristo que a gente chega, que a gente conhece a Deus e que a gente chega. Bom, até aqui alguém gostaria de conversar, de comentar, de fazer perguntas, e aqui a gente entra num ponto interessante, que é, a partir daí começa então a ter um conflito com a cosmovisão que atualmente domina. Porque a cosmovisão é justamente que eu preciso aceitar a verdade de todos. Então, a verdade é relativa, todas as religiões ali são caminhos que levam para Deus, só que quando a gente lê o que está escrito na Bíblia, não é isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é um só caminho. É aquele o caminho. E aqui a gente tem esse conflito. Rodolfo, Comentar, perguntar ou discordar de alguma coisa? Rodolfo, Não, pode ir, depois você discutir. Para usar o pensamento crítico, é para discordar. Uhum. Rodolfo, Os judeus não acreditam que Jesus nasceu.
Então, eles ainda estão à procura. Então, se eles seguem mesmo o Novo Testamento, não mente. Mas eles não têm esse espaço que o cristianismo acha que o cristianismo fez esse passo para frente. Isso. Por exemplo, o laico, os judeus, não. Uhum. Aí, é isso que o mal e o bom dessa Bíblia. Você pode interpretar de várias. Ou não. Como a gente Ou não. acha que Ou não. Pode interpretar de várias maneiras. Acho que essa é uma boa pergunta. Não, Se vamos pode, a gente conflita com a primeira parte da fala do Rodolfo. Mas é isso. Vamos falar que eu acho que isso é que as pessoas acreditam. Não que sabe, eu não quero, eu acho que você falou culpados. Mas eu acho que muitas religiões são tão convencidas que nosso caminho não é o certo. O cristianismo é ali. Pois é, tem uma coisa bem interessante, especialmente quando a gente vai estudar escatologia, os finais dos tempos, que é o conceito da verdade presente. E a gente observa que, estudando a Bíblia, a gente consegue sempre ter uma revelação maior, ou seja, a gente começa com uma pequena revelação, a gente sempre vai conseguindo conhecer mais acerca daquilo. E quando a gente olha desde o judaísmo até o cristianismo nos dias de hoje, a gente vê justamente coisas que foram verdades presentes em diferentes instantes, diferentes momentos, tá? Então, lá no tempo em que existia um santuário que os israelitas iam lá e ofereciam um sacrifício, aquilo era toda a verdade até aquele momento. Até aquele momento, Jesus ainda não tinha morrido. E hoje a gente já tem toda essa bagagem aí para trás que nos dá que ajuda a sustentar tudo isso que nós temos. Agora, sobre essa questão de, por exemplo, o judaísmo e o cristianismo. O judaísmo e o cristianismo são muito, muito perto de ser uma única religião. Por quê? São o monoteísmo. Nós temos um Deus que é criador. E se você olhar para os muçulmanos, é também muito próximo de estar na mesma religião, porque também é um monoteísmo. Tanto que os judeus foram os primeiros a acolherem os muçulmanos porque eram também monoteístas. E é um Deus que é o criador, a razão da criação de tudo. Então a gente nota que alguma verdade existe ali. Agora, aonde está toda a verdade? Onde estão os frutos dessas religiões que pararam por ali? E comparando com os frutos do cristianismo bíblico que eu posso observar aí ao longo da história, tá? Onde que a gente enxerga frutos mais de acordo com esse Deus da Bíblia? Isso é uma coisa que a gente precisa levar em conta na hora de fazer análise crítica, né, do que acontece aí. Agora, essa indagação ela é bastante pertinente, bastante válida, e eu acho que todos precisam fazer ela. Então, eram os judeus que eram o povo de Deus e agora eles não aceitam Jesus. Como vai se dar a salvação? Judeu nenhum vai ser salvo? Bom, isso é algo bastante difícil de se compreender, e eu acho que ninguém consegue dar uma explicação, uma resposta teológica sobre isso. Eu acredito, pessoalmente, que haverão judeus que serão salvos. Agora, por quem? Então, agora, por que eu acredito que eles vão ser salvos? Por intermédio de Jesus. Mesmo eles não conhecendo Jesus, é somente pela graça de Jesus que veio e morreu para salvar a humanidade que ele vai poder ser salvo. Como que Deus vai operar para isso? Eu não faço ideia. E é por isso que eu digo, eu não tenho base teológica para sustentar isso. Estou dizendo que eu acredito isso. E a única forma dele ser salvo vai ser pela graça de Jesus que veio e que morreu. Então, não sei, dentro da sua sinceridade, eu não sei como que Deus vai fazer isso, mas eu acredito que Deus vai fazer isso. Eu acredito que ele vai salvar as pessoas que são boas no seu coração, dentro de diferentes culturas, que não tiveram esse conhecimento que a gente tem atualmente. Então, eu acho que existe alguma coisa que eu não posso sustentar e que eu não
Ou seja, não é nada doutrinário, não é nada teologicamente embasado. Eu só acredito que uma pessoa dessas sendo salva, essa pessoa ela é salva por intermédio do único caminho que é Jesus. Roberto? Nós vamos colocar o microfone. O... No Apocalipse fala alguma coisa, por exemplo, que eu já pensei várias vezes nisso, né? Ainda mais agora, sempre essas guerras, né? Fala assim, nossa, mas não, é o povo prometido, que naquela época eram eles, e hoje está espalhado pelo mundo inteiro, né? E justo eles que sempre foram, não creem em Jesus. A gente se fala alguma coisa assim de, vamos dizer assim, ó, eu não sei se souber explicar, vai dar tempo de acreditar em Jesus, né? Então, Não Você especificamente entendeu? Apocalipse. Não, olha, o que que é importante a gente... não. O que é importante a gente deixar claro que a gente consegue tirar aqui, eu não vou ler textos, não vou entender muito o que a gente está conversando aqui, mas tem uma dúvida que a Suzana tem, se ela sempre volta nisso, que é a questão do milênio, né? Então, existe uma corrente teológica e ela pega todo lugar que Apocalipse se refere a Israel como sendo, se referindo ao povo de Israel, aquela raça, aquela nação, a nação de Israel. Mas quando a gente vai pegar o contexto inteiro da Bíblia, a gente entende que não é isso, que ali está se referindo ao povo de Deus, que Israel é uma nação que foi escolhida para fazer a parte de Deus. Então, nessa teologia que vem aí, que é a teologia do dispensacionalismo, eles colocam que vai haver um período onde a graça vai estar disponível só para o povo de Israel. E que agora eles vão aceitar Jesus, eles não aceitaram Jesus, mas agora eles vão ter um período para eles aceitarem, e então, após esse período, eles vão ser salvos. Tá? Mas isso daqui, a gente teve até um estudo nesse sentido, isso não sustenta teologicamente, Eu acho que observando a Bíblia. pela a idade, né, da escrita, às vezes até você pensa geograficamente, né? Então, E que exatamente. Isso, exatamente. O que existe como Estado de Israel hoje tem pouquíssimo a ver com o que era o povo de Israel, nação escolhida por Deus para uma missão na Terra. Tá? Então, não tem como a gente fazer essa ligação. Mas o que a gente sabe, o que a gente pode dizer é que existe um período no qual todos os povos da Terra podem se arrepender, enquanto o Espírito Santo está trabalhando. Então, enquanto uma pessoa se sente tocada, ela pode se arrepender, ela pode aceitar o sacrifício de Jesus. Tá? A gente sabe é isso. E até um determinado tempo. Após esse período, então a gente vai ter o período, aí seria o período do fim. E aí nós temos período do fim, não, o período do fim a gente estende um pouquinho mais, então a gente vai falar em profecias. Mas então a gente tem o fim, então a gente tem a volta de Jesus. Agora já não faz mais sentido, a justiça já está feita. É isso que eu estava falando. Isso. Aí já não adianta mais. Então, até aí todos tiveram a oportunidade. A partir daquele momento, todos já fizeram a sua escolha, ou estão salvos, ou estão perdidos. Agora é interessante que João fala, agora eu não vou ter tempo de achar aqui, tá? Mas ele fala de uma grande multidão de povos de toda a terra. Então, aqui uma evidência de que o povo de Deus, os salvos, estão em todos os lugares, aí, estão pertencendo a todas as raças e todas as tribos. Mais algum comentário? Eu tenho um ponto sobre uma boa pergunta, tá, Roberto? Não tem uma revelação específica, Mas a Bíblia trabalha com muitos tipos, né? Que assim, alguma coisa do passado aponta para uma realidade futura. Por exemplo, o cordeiro lá, né, sacrificado, apontava para a morte de Jesus. Nicodemos, para mim, é um tipo, um símbolo do povo judeu aceitando todo mundo. Que era Nicodemos? Era um fariseu, muito rico, que tinha um interesse por Jesus, e ele aparece 3 vezes na Bíblia, só no livro de João. Ele aparece na primeira vez, João 3, quando ele procura Jesus à noite, e ali tem aquele verso, né, um dos versos mais bonitos da Bíblia, né, que Jesus diz para ele, né, todo aquele que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho e tal. Ele aparece depois, no meio do livro, no momento que os líderes lá estão tentando tramar a morte de Jesus, ele fala, mas a nossa lei permite condenar uma pessoa sem ouvi-la, então ele
começa a defender Jesus. E no final, ele aparece depois da crucifixão de Jesus. Quando Jesus morre, José de Arimateia, que era um outro fariseu, membro do Sinédrio, também muito rico, poderoso, vai lá, pede o corpo de Jesus para Pilatos, tirar da cruz, coloca no túmulo dele, que era feito para ele, um túmulo novo, ninguém tinha sido usado, e Nicodemos vem com 30 quilos de especiarias, de perfumes, né, de ungüentos ali, para providenciar a unção do corpo de Jesus e o sepultamento. E a história mostra, isso não está na Bíblia, mas a história mostra que Nicodemos, depois, ele morre pobre, porque ele pegou toda a fortuna, ele era uma pessoa que tinha conexões, assim, até com outros comerciantes, assim, tal. Ele emprega toda a sua fortuna para sustento da igreja inocente. Quer dizer, se converteu. Se converteu, aceitou a Jesus. Para mim, ele é um tipo do povo judeu, ou seja, no final dos tempos, quando a gente sabe que vai exigir um momento de posição. A quem você adora? A Deus ou ao falso sistema, né, imposto de adoração? Nesse momento, eu acho que aí é o momento que o teu Eles povo não judeu leem. consegue. Eles não leem o Novo Testamento. Eles não aceitam Jesus. Não, eu digo assim, Não, ó, por não faz exemplo, parte quando da fala Bíblia, assim, não lê. Não, Vou te dar até um exemplo. Daniel fala também da Então, volta dele, da eu segunda falei, volta. inclusive eu fala falei assim, sobre a maldição rabínica que tem sobre o estudo das profecias de Daniel, que Fala especificamente sobre o Messias. existe essa maldição que é dentro da tradição judaica, que existe uma maldição sobre quem estuda as profecias de Daniel para causar contenda, porque aponta exatamente para a data que Jesus veio ao mundo e morreu. Então, muito, muito claro. Você tem lá as datas certinhas até chegar na data da morte de Jesus ali. Então, como que aquela profecia se cumpriu ou não se cumpriu? Se eu disser que se cumpriu, então Jesus é o Messias. Não, eu digo porque vai chegar uma hora e vai, né? As coisas vão se encaixando assim. Isso. Eu acho que realmente não tem jeito. Então, E é progressivo. Para Nicodemos foi progressivo. Para mim está claro aqui. Porque aí conectando com até a provocação da Miles e a próxima que a Silvana falou. Então, a Bíblia, cada um pode interpretar, admite múltiplas interpretações. Aí a Silvana falou, será? Qual é o problema? Né? Com tudo isso que o Rodolfo mostrou na minha visão. A Bíblia é uma, única, e só tem uma interpretação. Qual é o problema? E aí volta para a primeira pergunta do Rodolfo. Qual é a verdade? Qual é a verdade? Qual é o problema? A gente se apropria de partes da verdade e monta todo um sistema religioso com partes da verdade. Por exemplo, o povo judeu. Eles pegaram só uma parte da verdade, que é o Antigo Testamento, e do Antigo Testamento, por que eles não aceitam Jesus? Porque no Antigo Testamento, é claro, mostra o Messias que viria triunfante, poderoso, guerreiro, tal. Só que essa característica do Messias se refere à segunda vinda. Mas também tem outro conjunto de passagens que mostra o Messias sofredor, Isaías 53. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, o castigo estava sobre ele, né? Foi moído e tal. Então, eles não era o que eles queriam, né? Não era o que estava frente às expectativas. Então, eles deixaram de lado esse outro conjunto de passagens e pegaram uma parte da verdade. E só para finalizar, a Bíblia fala de 5 coisas só que são a verdade. Só tem 5 coisas que são a verdade. É o que é a verdade, só 5 coisas. A primeira, Deus é a verdade. Não dá para a gente ver, são 5 passagens, mas Deus é a verdade. Segunda verdade, essa o Rodolfo leu, Jesus é a verdade. Terceira verdade, o Espírito Santo é a verdade. Diz claramente. Essas 3 eu mostrei. Exatamente. Mas agora tem mais 2. A quarta, as Escrituras são a verdade. E a quinta, a lei é a verdade. A tua lei é a verdade. Os mandamentos. Esse eu vou ler. Salmo 119. Essas duas. Deus, Jesus e Espírito Santo, está meio que, né? Não tem muita dúvida aí. Mas a grande maioria das religiões esquecem dessa outra parte. Salmo 119, 151. Tu está perto, Senhor, e
todos, olha a palavra, olha o absoluto aqui, todos os teus mandamentos são verdade. Todos, então são 9. O quarto está aqui dentro. E aí você vai uns versos antes para o verso 142. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. E a gente vê, aí voltando para João, Você acha que ele só lei? os 10 mandamentos. Toda a Bíblia, quando ela se refere Assim, 10 mandamentos. esse Lei 10 moral. mandamentos é como a gente coloca aqui hoje, porque ele representa tudo isso, tá? Mas a lei é muito mais profunda que os 10 mandamentos, porque desde o início da criação, a lei já existia, já estava lá. Os 10 mandamentos só foi uma vez que Deus enunciou essa lei dessa forma para Moisés. Então é representado ali nos 10 mandamentos. Mas se a gente vê tudo que foi colocado ali, já era observado por Deus, já era a vontade de Deus antes dos 10 mandamentos. Então começa lá com a criação, a lei de Deus. É algo que já existe. A lei de Deus é eterna, isso é bíblico também. A lei de Deus é eterna. Então ela é, desde antes dos 10 mandamentos, de nós termos recebido os 10 mandamentos, ela é representada por eles. O passado. Senhor, tá gravando. Ótimo. E aí, olha que interessante, só para fechar aqui. No próprio João, no próprio livro de João, a gente tem várias passagens de João, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberta do quê? Essa é a pergunta. Porque se a gente for olhar o cristianismo hoje, é muita libertação. É libertação da pobreza, é libertação da doença, é libertação da dificuldade, dos problemas familiares, da falta de dinheiro, não sei o quê. Mas mais essa libertação. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela liberta do quê? Dos enganos do inimigo de Deus. No verso mais à frente, ou no 44, diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, falando para os líderes, né, que buscavam a morte de Jesus. E quereis satisfazer-vos os desejos. Ele foi homicida, o diabo, né? Foi homicida desde o princípio. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então, qual é o objetivo dele? É esconder a verdade. Esconder. Então, esconder essas 5 verdades assim. Não tem outras coisas que a Bíblia menciona como verdade. Deus, Jesus, Espírito Santo, as Escrituras, e especificamente dentro das Escrituras a lei moral. Então, o que ele procura fazer? Ou que eu aceite parte da verdade, ou que eu não aceite nada da verdade. Ou pior, que eu aceite parte da verdade, ou uma verdade meio misturada. Tal. E aí surgem as diversas, como a Marcos falou, as diversas interpretações. Aqui está o ponto mais importante que eu acho que deve ficar no estudo, que é justamente a questão dos judeus. Por que eles não aceitaram Jesus? Eles tinham todas as profecias ali, toda a descrição do que viria. Ele também, não é? Pois é, mas o que mais? É algo além de poder. Por que eles não aceitaram Jesus? Porque eles queriam uma verdade que fosse conveniente para eles. Então, eles... E só um ponto. Desculpa interromper o Rodolfo. A gente, muitas vezes, hoje a gente está vendo o antissemitismo crescer de forma absurda. Eu vi líderes de comunidades judaicas dizendo que, assim, esse negócio, por exemplo, vou dar um exemplo político, mas só para ilustração, nenhum partidarismo aqui. Mas o presidente Lula falou assim, o Trump, lá nos Estados Unidos, ele é um nazista. Aí, líderes da comunidade mundial dizem, vocês estão banalizando o que foi o Holocausto. O que foi o Holocausto não foi o que o Lula falou, não é o que o Trump fez, é uma coisa muito pior. Bom, enfim. Então, tem o antissemitismo. Quem não aceitou a Jesus não foi os judeus de forma geral, foram os líderes que influenciavam o povo. Então, tem muita gente que vai para o antissemitismo, tá vendo? Mataram Jesus, né? E aí começa uma série de perseguições aqui, que não é nada disso. Os líderes não aceitam. Agora só... Na verdade, viram falar disso. Exato, por isso que eu tinha colocado aqui, cuidado com os líderes e grupos religiosos. Tá? Agora, o ponto importante aí é... vamos lá, Suzana, pode falar. Se o volume está... É para estar por isso. Oi, cheguei. Então, Rodolfo, a minha pergunta... Aqui, não. Rodolfo, você está me ouvindo? Peraí, Suzana, só um pouquinho. Fala, pode falar, Suzana. Dá para ouvir? Sim, sim.
Está dando eco. Deixa eu fechar o microfone aqui. Acho que o seu Ou microfone. fecha o seu microfone, que é melhor. Abre o áudio e fecha o microfone. São dois ícones, né? Tá fechado? O Então, meu tá fechado. esse daqui. O meu tá fechado os linhas. Tem que sair da apresentação aqui para fechar o. É para mim falar agora, Rodolfo? Você fechou o teu microfone? Pode falar, Suzana. Ai, meu Deus do céu! Então, Rodolfo, eu queria falar o seguinte para você. Você falou que, naturalmente, Deus vai ver o coração de todas as pessoas, né? Quando Ele reunir os seus. Agora, a minha maneira de ver Jesus, quando Ele fala, eu sou a verdade, a luz, o caminho, para mim Ele está mostrando quem Ele foi, certo? O que Ele fez aqui na Terra. Aquela bondade, aquela humildade que ele tinha, ele não tinha poder, o soberba como os judeus queriam, né? Então, não é que Jesus, a gente fala, Jesus é que. é- eu quero colocar a pergunta e não consigo colocar tudo junto. Não é a pessoa Jesus que as pessoas precisam conhecer nas outras religiões, em si, quem ele foi. Quer dizer, a imagem daquele homem tão bom, com amor incondicional, que ele enfrentava qualquer coisa para ele mostrar a verdade de Deus. Estou falando besteira? Assim, Suzana, só para ficar claro, Jesus, ele não foi só aquele homem, tá? Ele já existia no início, ali, João, nós temos lá, no princípio era o verbo, ele estava sim, lá no princípio, e ele existe atualmente, ele ressuscitou e foi para o céu. Não, Então, não, essa parte aí, com certeza, tá? O que eu digo é para aqueles que não conheceram Jesus. Quer isso, dizer, aqueles que não conheceram o homem, Deus que esteve aqui, eles precisam atingir o que Jesus mostrou aqui para nós, porque muita gente não vai conhecer Jesus, né? Que nem os índios no meio do Amazonas, sei lá onde. Quer dizer, o coração das pessoas, a humildade das pessoas, o amor incondicional, seria a representação do que Jesus quis mostrar para todos nós. Não estou Então, tirando. se for assim, Suzana, então. E a história do caminho aí? então, Caminho. Suzana, isso daí, esse ponto é onde a gente não pode colocar uma teologia, porque a gente não tem uma revelação sobre isso, tá? Sobre como que Deus vai tratar esses casos, como que Deus vai tratar essas pessoas. A única coisa que a gente consegue afirmar é uma pessoa como essa, sendo salva, uma pessoa que não teve nada desse conhecimento, essa salvação é por intermédio do ministério de Jesus. E o ministério de Jesus não foi só ter vindo aqui na Terra. Hoje ele continua desempenhando um ministério lá no céu. E Sim. posteriormente a gente vai chegar nesse tipo de discussão aqui, tá? Mas independente dela ter conhecido Jesus ou não, se ela for salva, é pela graça, é pelo trabalho de Jesus, tá? E o Espírito Santo atuando na vida dela, revelando ali a existência desse Deus. Então, assim, a gente tem que pensar que o Espírito Santo ele tem esse papel de trabalhar individualmente nas pessoas. É aquilo que desperta aquela consciência em você, aquela necessidade por fazer algo bom e não algo mal, algo correto e não algo errado. Nós temos aí a obra do Espírito Santo e a salvação por meio de Jesus. Então, a gente tem o Espírito Santo, que é quem traz a bondade dentro da pessoa. Tá? Quando ela ouve a voz do Espírito Santo, então ela está ouvindo aí, se aproximando do caminho de Deus. E Jesus, o trabalho dele foi justamente esse, o de revelar Deus sendo humano aqui, revelar o caráter de Deus aqui entre os seres humanos e dar a vida por nós. Então,
Ele, somente ele é vida, somente ele tem vida, somente ele poderia dar a vida por nós. Senão, nós estaremos todos condenados à perdição eterna. Tá? Então, o sacrifício dele foi para pagar o preço pelos nossos pecados, e aí ele estendeu a graça a nós. Agora, todos nós podemos ser salvos por intermédio dele. Mas, agora, como que Deus opera para salvar essas pessoas, que eu acredito que vão ter pessoas lá que vão ser salvas, isso é que nós não temos uma teologia para a gente estabelecer isso, para a gente conseguir explicar como que vai ser. Quer ler o chat aí, alguma coisa? Assim, O seu pai escreveu ali, isso dá é bem um importante. tema para uma... Uma tese de Não doutorado. me parece que seja 100% seguro a crença de pelos seus frutos os conhecereis. Eu diria que é uma condição que pode dar evidências aí de conhecimento, mas que é difícil para a gente identificar se é um fruto ou se não é um fruto, se é algo falsificado. Tá? Quando que os frutos são reais e quando que eles não são. Atualmente a gente encobre coisas demais. Tá? E é difícil que a gente tenha acesso a tudo que uma pessoa pratica. Muitas vezes a gente vê pessoas que são santas, aí de repente se descobre que essas pessoas eram a própria personificação do mal. Bom de Deus, né? Pois é, exatamente. Boas pessoas, até mesmo pessoas que não são boas, são capazes de produzir bons frutos. Aí é essa questão. Tá? Nós temos ali algo que foi produzido não pela fé, não pelo intermédio de Deus, mas algo que foi produzido ali, às vezes para manter um status, para cumprir alguma coisa, para ter algum ganho pessoal, mas não que tenha sido um fruto do Espírito. Bom, só sobre os judeus lá para a gente finalizar aquele termo, depois eu deixo a Suzana falar de novo, se ela quiser comentar mais sobre isso. Então, o que a gente notou ali é que eles conheciam, tinham toda a revelação sobre Jesus, sobre como ele vivia, porém eles resolveram não aceitar aquilo como verdade, porque não era a vontade deles que fosse aquela verdade. Eles já tinham elaborado, construído como deveria acontecer isso na mente deles, que como eles queriam que isso tivesse acontecido. Bom, isso que aconteceu ali com os judeus, então veio Jesus e eles não aceitaram, acontece dentro do cristianismo todo dia, atualmente. Todo dia a gente tem uma nova visão teológica, uma nova religião moldada de acordo com a vontade do grupo que está ali. Tá? Então, isso é uma coisa que a Bíblia claramente não suporta isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus, o Pai, a verdade, Deus, o Filho, a palavra de Deus, o Espírito Santo. Isso é a verdade. Então, tudo que eu vou fazer para moldar essa verdade à minha vontade é a mesma coisa que os judeus fizeram lá atrás. Então, eu tenho uma verdade, eu consigo identificar onde está essa verdade, eu não consigo ter acesso a toda ela, isso é Deus que consegue ter isso, né? Mas eu consigo encontrar, eu sei aonde encontrar essa verdade, que é onde encontrar Deus. Agora, eu não posso modificar essa verdade para que fique adequada para a minha vida. Ao contrário, eu posso me aproveitar dessa verdade para moldar a minha vida. Isso é o que seria o ideal. Os judeus poderiam ter aproveitado o que eles conheciam e sabendo que Jesus estava ali, poderiam ter ganhado muito com a presença de Jesus, de Deus entre eles. Tá? Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, também se tivessem feito isso, né? A história estava contada. Né? Então, aí é que Precisava. existia um plano de morte para Jesus. Existia um santuário onde o cordeiro era sacrificado. Jesus seria sacrificado de alguma maneira. Não necessariamente dessa. É? Traído e pregado. Não sabia dessa parte da história. Ezequiel conta claramente. Porque tudo que era feito no santuário do deserto, lembra quem estudou o santuário do deserto? O cordeiro era sacrificado lá no altar, depois o sangue era aspergido lá na frente. O santuário do deserto se transformou nos templos. O templo de Salomão, que depois foi destruído por Nabucodonosor, e depois o templo de Herodes, reconstruído, o templo, né, da volta do cativeiro, que virou o templo de Herodes, que é o templo que Jesus conheceu. Se
o povo tivesse aceitado Jesus, o sumo sacerdote iria sacrificar Jesus no altar do templo. Assim como Abraão ia fazer com Isaac. É um símbolo. É um símbolo do Messias que A viria. gente não se preocupa muito com essa parte, até faz sentido não se preocupar tanto, porque Deus deu a vida por nós, Deus deu a vida por nós na cruz. Mas se você quiser entender um pouquinho mais, se a gente gastar mais tempo para entender o plano da redenção e o ritual do sacrifício e tudo mais, você vai entender o caminho por aí. Era isso o plano original. Então, sempre assim, um ponto importante é, Deus tem um plano para você. Você faz alguma coisa que está contra aquele plano. Deus continua tendo um plano para você, mas o plano é diferente agora. Então, exatamente. Agora, Tem algumas pessoas que eu acho que precisam sair. O que vocês acham da gente? É só interromper quem quiser continuar, continua para a gente terminar até umas 9h30. Pode ser? Sim? fica à vontade. Eu ia já caminhar para a conclusão, mas se vocês quiserem discutir um pouquinho mais, né? Então conclui. Ok. Bom, só para a gente fechar aqui o nosso estudo, então. Tá aqui pra apresentação. Então você põe o áudio aí agora? Que eu gosto de ficar em pé, mas eu prefiro ficar sentada. Então, olha, quando a gente chega nesse conflito, aí a gente acaba entrando em conflito com o sistema atual que a gente vive. Então, a gente tem aqui o Sproul, em 2001, livro dele, nós temos lá, uma nação secular pode escolher tolerar o cristianismo em algum grau, enquanto este for visto meramente como expressão de uma forma de religião humana, mas não pode tolerar as alegações de verdade do mesmo. E é isso que a gente vê aí hoje. Tá? O cristianismo está ficando incompatível com o que a gente tem, porque não pode ser tolerado isso, dizer ter a verdade, dizer conhecer a pensar. Sempre foi incompatível, na verdade, sempre foi incompatível. Foi séculos de tempo. Isso. A gente tem diversas passagens na Bíblia dizendo, comparando o governo da terra e a vontade de Deus, mas sempre foi incompatível. Bom, e aí, para a gente finalizar, aqui tem algumas coisas que eu acabei deixando de fora. Fica aquela pergunta lá: quem tem a verdade absoluta? Quem tem a verdade absoluta? Não é um crente, não é um líder religioso que tem essa verdade. É Deus. A verdade está clara aqui. A verdade está onde? Está na palavra de Deus. A verdade está em Deus, a verdade está no Espírito Santo, a verdade está em Jesus. Deus, quando eu disse, agora eu me referi ao Pai, né? O Deus é um só, a unidade das três divindades, Pai, Filho e Espírito Santo. E um ponto importante é, nós não podemos ser o chato da história. Eu posso dizer que eu tenho a verdade absoluta. Eu encontrei a Deus, então eu tenho a verdade absoluta. Não, você tem uma revelação ali da verdade. Mas você tem muito para descobrir ainda. Isso é propriedade unicamente de Deus. Então eu não posso estar aí fazendo afirmações aí, a partir do momento que eu encontrei a Deus, que eu tive uma conversão genuína, eu não posso sair declarando o que é a vontade de Deus para outras pessoas, a menos que eu tenha fontes diretas de Deus ou da Bíblia para mostrar isso para as outras pessoas, mas não pode ser algo que vai sair de mim, apenas de mim. Tá? Então a gente tem que ter aquele cuidado ali com o crente chato também. Né? Pode ser que alguém saiba mais da verdade do que você sabe da verdade. Eu sei aonde está a verdade. Agora, eu não tenho toda a revelação sobre essa verdade. Isso é importante. E mais importante ainda, respeito pelas pessoas que não encontraram essa verdade que você encontrou. Ore por elas. O Espírito Santo está aí justamente para atuar no coração dessas pessoas. E a principal Bíblia que muitas das pessoas vão ler é olhar e enxergar as ações de quem carrega uma Bíblia, de quem lê a Bíblia. Então, muita gente só vai ver isso, não vai estudar a Bíblia, não vai se dedicar a estudar, mas elas vão estar observando as pessoas que estudam a Bíblia, as pessoas que carregam uma Bíblia. E aí... Por exemplo, né? Exatamente. Então, aí o que é importante? É justamente quem tem um pensamento crítico levar isso em consideração. Aquela pessoa tem a Bíblia, ela carrega a Bíblia ali, mas será que realmente ela está fazendo de acordo com o que a Bíblia diz? Ou será que ela molda o que a Bíblia diz à vontade dela? Ou seja,
esconde umas partes da Bíblia ali para não aplicar à sua vida. Tá? E a cada um está procurando a sua própria verdade. Exatamente. É isso aí. Então, é assim que a gente encerra o nosso estudo de hoje aqui. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Acontece. Acho que se você quiser terminar aí, a gente pode terminar aqui, a gente vai terminando mais que não precisar sair, sai. Fazer oração? Vamos fazer uma oração, então. Quando você faz aí, quando você está. Vamos, oremos então. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor se revelou a nós, revelou a verdade e ajude-nos, Senhor, a usarmos todo o nosso entendimento para te buscar, para identificar aonde está a sua presença, aonde o Senhor se manifesta, e para seguirmos a sua vontade como ela está revelada na sua palavra, e não tentarmos moldar a verdade à nossa vontade. Perdoe nossos pecados, esteja conosco, esteja também com os nossos familiares, nossos amigos, e nos abençoe e nos traga de volta para outras conversas, para que possamos dividir e aprender o conhecimento acerca de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Tchau aí, pessoal. Gente, obrigada.